Você está falando na aviação comercial. Deixa eu só tentar trazer um pouco de realismo. Eu vou falar que você é pernambucano, né? Recifense, isso, pernambucano. Somos. Todo avião comercial, vamos pegar um avião da Gol, da Latam. Você sabe que, como veículo, né? Como é um veículo de transporte, paga seguro, né? É como feito o carro. Você não tem um seguro obrigatório? Isso. O avião também tem. Mas a empresa de seguro obrigatório, ela exige que o copiloto tenha pelo menos de 1.000 a 1.500 horas de voo. Aí como é que você vai? Eu acabei de tirar o curso de piloto comercial, estou com 250 horas. Como é que eu vou entrar numa empresa aérea comercial que a empresa já sabe que o copiloto tem que ter 1.000 horas de voo? Pelo menos, de qualquer avião. Simulador conta? Conta, mas pouca coisa. 20 horas só. Aí, como é que eu vou conseguir esse emprego na comercial se eu tenho 200 horas? Não é continuar voando. Uma hora você ganha um dinheiro aqui, outra hora você ganha um dinheiro ali, a grande maioria você não ganha dinheiro e vai voando. Não vai voando. Teve uma época que eu voava muito, eu passei quase 4 anos voando com um colega aqui em Recife, e que era para um deputado estadual. E a gente voava basicamente da sexta-feira à segunda-feira. E eu não ganhava nada. Não foi com o Raul Henry, não, né? Não, foi não. Aí ainda bem, porque o de Raul Henry caiu. Né? Não caiu o voo dele? O piloto é muito amigo meu, Almir Eletrônico. Muito amigo meu. Era para estar naquele voo, foi outro voo que eu escapei. Aí, o acidente aéreo, quem entra nessa vida já sabe que é inerente acontecer acidente aéreo. Que é a profissão onde mais acontece acidente aéreo. Então, se você tem medo de morrer de acidente aéreo, você não vai virar piloto. O que acontece na aviação é quem respeita a aviação e quem não respeita. Tem gente que, vamos supor, às vezes o patrão, você vai fazer uma manutenção no avião, na oficina, quando você sai da oficina, você está liberado a fazer um voo de 1 hora no avião, um voo local, para testar o motor. Tem cara que pega o avião e vai fazer acrobacia, sem nunca ter feito curso de acrobacia, vai fazer rasante, para visitar a namorada em Itamaracá, para fazer um rasante na casa da namorada. Tem cara que vai fazer, mas tem cara que não, pega o avião e faz o que tem que fazer, com todo o respeito. A manutenção não tem, como é que diz, acostamento. O acostamento não existe. Então, se der pane, você tem que estar preparado para trazer o avião para o aeroporto de volta, e acontece muito pane. Não é aquela pane horrível, cabulosa, não. Acontece muitas panes bobas que você vai e pousa normalmente. E você que é normal. Normal. Você nem fala para o dono do avião que tem uma pane, para ele não ficar frustrado. Tá entendendo? Eu sei. É porque muita gente morre de medo da aviação, essas coisas, mas é normal dar um problema em outro e tá dentro do manual do fabricante. Se acontecer tal coisa, você age de tal forma que o avião vai descer. O avião não vai cair por conta daquilo, não. Ele vai descer. É só respeitar as normas do manual. Uma vez eu lembro que era um deputado federal nessa época, eu já estava empregado. Ele não queria dar manutenção no avião direito, ele precisava fazer, por exemplo, uma troca de um alternador ou uma troca de uma bateria que ele não é para economizar, não, porque está muito caro, depois eu compro. A gente foi fazer um voo e no retorno apagou tudo, como eu falei, aquela pane de energia. A pane de energia, as luzes do avião apagam tudo, o rádio apaga tudo, mas todo avião tem sua lanterna a bordo, entendeu? Então, na época, era um voo de 1h30, voltando do interior, a gente decolou 5h30 da tarde. Depois de 10 minutos, você não tem como voltar quando der a pane. Você tem que continuar, você tem que procurar qual é o aeroporto mais próximo de Recife, daqui a 1h30 de voo. O tempo começou a chover, estava eu e um colega, o avião já tinha 2 lanternas, só que eu sempre fui exagerado. Eu andava com as minhas próprias lanternas. Não confiava na lanterna do avião. Só uma pergunta, só uma curiosidade. Deixa eu de maneira bem amadora pensando. Vou tentar usar a lógica. Deu uma pane elétrica, ou seja, parou de funcionar iluminação, certo? Parou de funcionar altímetro, essa coisa tem a ver com a parte elétrica, não, né? Não, altímetro não. Mas, assim, alguns instrumentos continuam funcionando. Aí você vai com a lanterna para aquele instrumento que funciona. Entendeu? Então, basicamente, pane elétrica, o que deixa de funcionar é a iluminação apenas. Iluminação, somente. Mas o painel, quase todo ele, não precisa de eletricidade.
Mas o painel era analógico, não, né? Analógico, analógico. Ah, por isso. Se fosse digital, acho que apagaria, né? Não Mas sei. o painel digital tem bateria própria, entendeu? Existe Hum. bateria do avião, existe a bateria de backup e o próprio painel analógico tem com ele uma certa bateria que dá lá 10 minutos. E também Entendeu? tem um negocinho, né, que fica girando assim fora do avião, né, para dar uma energia. Esqueci Esse é um avião daquilo. grande. Esse é Tem um uma avião coisinha grande. aqui. No avião pequeno não tem, não. No avião pequeno é rezar. Esse avião da história que deu a pane, o trem de bordo, ele ficava fixo para fora, não, né? Ele recolhia, Não, né? o trem de pouso ele é movido por pressão Pouso, trem de hidráulica. bordo não. Não tem energia. A única Não, energia mas ele que tem recolhe. Não é que ele fica para recolhe. fora, não. Não, ele recolhe, fica em cima, entendeu? Certo. Então, assim, o comando para cima ou para baixo é todo hidráulico, não tem energia. A única energia que tem é uma luz verde que mostra que o trem baixou e está travado embaixo. Ou a luz vermelha que não trava. E se der problema nos cabos hidráulicos, né? Se der problema, a gravidade derruba, né? Só abrir Derruba a ele. porta e a Exatamente. gravidade derruba, né? Mas qual era o modelo? Aí a Seneca, de 6 lugares. Qual? Seneca, de 2 lugares. É 2 pilotos na frente e 4 atrás. Quando você der uma gravidade, você tem que mexer no avião, de um lado para o outro, para o trem balançar, ele vai balançar e vai travar. Porque você escuta, quando o trem trava, tem um apito, para que quando o trem embaixo estiver travado, ele começa a apitar. Quando não está travado, ele não apita. Um silvozinho, um barulho. Sim. Apitando. E aí, quando não está, é porque você sabe que não está travado. Porque tem uma luz verde que fala, que mostra que está travado. Mas se for com energia, aí você vai pelo barulho. Entendeu? Sim. Então, resumindo, mas tu vai continuar a história. Isso foi um pam-pam que fala, né? Não, aí, nesse caso, a gente não declarou emergência. Tá. Certo. Mas continua. A gente estava em emergência, mas a gente não declarou emergência. Não falou nem para o controle que estava sem energia. Certo. Entendeu? Só que o controle começou a chamar... Sim, sem rádio. Aí, na época, estava começando o uso de celular. A gente nem tinha celular na época ainda. Quem tinha era o patrão. Sim. Aquele que não queria gastar com o alternador e com a bateria. A gente pegou o celular dele emprestado, falou que estava com pano, ele percebeu, e a gente ligou para a torre. Tem um telefone da torre. A gente ligou para a torre, por controle, e falou que estava com pane elétrica. E você quer declarar emergência? Não. O voo está seguro, está sob controle. Porque a declaração de emergência depende da gente querer. Existe o voo por conta e risco próprio. Não, eu quero manter o voo por conta e risco próprio. Aí você me pergunta, por que eu não quis declarar emergência? Porque se declarar emergência vai ter que desviar toda a aviação, todos os aviões que estão para pousar também, né? Isso é um custo muito alto. Um custo muito alto. Também, a gente quando posa, chega um pessoal para fazer um relatório, para a gente relatar tudo o que aconteceu. A gente tem um exame médico obrigatório, que todo ano tem que renovar. O exame médico é muito caro. Sim. Aí eles recolhem de você o exame médico. Aí no outro dia você já não pode voar. Por mais que você pose... Ia ser caçado porque não terou aquele equipamento. É por isso ia ser caçado. Não. Qualquer emergência que não seja, mesmo que não seja por culpa do piloto, quando você declara emergência, automaticamente o seu exame médico, que tem validade de 1 ano, que todo ano você tem que renovar o exame médico. Todo ano, né? Vista, coração, pulmão, tudo. E é uma coisa cara. Certo? E o patrão não entende isso. O patrão acha o seguinte, poxa, no outro dia ele quer voar. Eu estou com outro avião ali, vamos voar. Não posso mais voar, porque meu exame médico foi cassado. Mas por quê? Ele já acha que você está com problema. Tá entendendo? Que o problema daquela pane foi sua porque você está com o exame médico cassado. Então, assim, muita gente perde o emprego. Acontece uma emergência, que não é culpa do piloto, o piloto vai lá e salva a vida do dono do avião, mas assim, você não vai declarar, é uma prática comum no Brasil, não era para ser isso. Aí o pessoal, uma vez, na época, o exame médico a gente fazia no Hospital da Aeronáutica. Aí isso numa palestra, né, junto com o pessoal, não, mas o militar, da Aeronáutica, quando acontece isso, ele declara emergência, ele perde o exame médico. Mas o militar ele vai fazer o exame médico dele. A renovação no Hospital da Aeronáutica, ele não paga nada. A gente não. A gente tem que pagar do nosso bolso.
E E a é gente caro, né? está correndo o risco, é caro, a gente está correndo o risco de ser demitido, porque o dono do avião vai achar que a gente estava com algum problema, deu pânico porque era problema nosso. Você está entendendo? Olha, Sim. recentemente eu tive um colega que ele estava empregado no avião há 8 anos. Aconteceu, de repente, de um problema que ele precisou pousar de emergência aqui em Recife, à noite, pousou, perdeu o emprego. Perdeu o emprego porque ele perdeu a carteira de saúde, e o patrão achou que a pane foi por conta de algum problema de saúde que ele tinha e que ele negligenciou. E não foi, por conta da perda do exame médico. Mas a pessoa consegue a licença novamente se refizer os exames, né? Tudo, se refizer os exames, tá entendendo? Tem gente que não Sim. consegue, porque assim, abala a pessoa fica abalada, fica emocionalmente abalado. E financeiramente também, que é caro, né? E financeiramente bem que é caro. No meu caso, às vezes, quando você está fazendo aquelas horas de voo para você concluir uma experiência, tem muitas vezes que você não está com dinheiro para tá renovando o exame médico. O dono do avião não paga. Aí você está lá voando de copiloto com um cara todo alegre, aí dá uma pane, uma emergência, pousa tudo tranquilo, mas você perde, piloto e copiloto, os dois perdem o exame médico. Aí o copiloto não é empregado, está com pouco dinheiro, praticamente não vai voltar a voar aquele avião. Porque até ele conseguir dinheiro com o pai, com você e tal, trabalho, entendeu? Mas vamos lá. Aí tu tava com uma lanterna extra. Tô curioso Duas dessa história. lanternas extras e com pilha. Duas lanternas extras com pilha. O avião tinha duas lanternas, que obrigatoriamente, é como se fosse um item obrigatório. Você tem que portar dentro do avião as duas lanternas. Certo? Tinha carta Tinha de. tudo, tinha tudo, tinha tudo. Completo. Porque hoje em dia, eu vejo só começar alguns, é tablet, né? Não é mais aquele papel, não, né? Na época era papel. Era papel. É. Aí você. Não, deu para chegar numa boa, sem problema. A gente não declarou emergência. Porque a gente já sabia que no outro dia o homem ia querer voar, mas aquele avião ia para a oficina, naquele dia ele tinha outro avião, e ele ia querer voar de qualquer jeito. E se a gente perde a carteira, o exame médico, eu e o colega, ele ia demitir os dois. Porque ele não quer saber. Tu ficasse com medo, algum momento? Ficasse com medo? Rapaz, é uma emoção tão grande você pegar a sua primeira pane, às vezes é uma alegria tão grande. Porque assim, a grande maioria das panes tem muita pane, acontece muita pane em avião. Porque é mecânico, não é nada, não é uma construção infalível. Então, pane de avião acontece muito em qualquer avião. Principalmente sem a manutenção adequada, né? Como foi esse caso, né? Sem manutenção adequada, exatamente. Que eu acho, assim, um achômetro, eu acho que a maioria da aviação privada não tem manutenção adequada. Tem, não a é? maioria Porque tem. A maioria tem? Vamos assim, 50% tem. Porque assim, penso com besteirinha, não vou fazer não, besteirinha. Essa besteirinha em aviação não tem brincadeira, não. Rapaz, tem muita gente que brinca com a aviação. Tem muita gente que às vezes brinca e às vezes faz porque não quer ter rebordosa. É uma situação difícil. Assim, dentro do sistema da aviação civil, o piloto é o mais prejudicado. Por que o pessoal brinca muito? Porque não existe a fiscalização. Existe a ANAC, seria o órgão para fiscalizar. Não fiscaliza. A coisa mais rara do mundo é você ver uma fiscalização. É um problema que tem na aviação no Brasil hoje, é a falta de fiscalização. Não tem fiscalização. Não existe fiscalização. Existe esporadicamente, às vezes uma vez ou outra, até sair no grupo de WhatsApp. Rampa em Recife. Rampa já é o fiscal chegando lá. Mas em Recife. Em Caruaru não tem. Em Serra Talhada não tem. Nunca. Tem lei seca lá no céu? Tem não. Não existe isso não. Ei, mas vamos lá. O piloto... Peraí. Pode beber para pilotar? Assim, um pouquinho. Pode, é liberado. Não tem isso não. Na lei. Não pode, né? Assim, é dito que não pode, não vale a pena. Não, mas é zero, tem isso da norma que é zero, que nem para dirigir, é zero o teu alcoólico. É zero. Sabe por quê? Porque à medida que você sobe, o oxigênio diminui no seu sangue. Concorda? Sim. Então chega um momento assim, quem voa muito se acostuma com essa falta de oxigenação, mas assim, dá uma sonolência. Você está lá em cima, grande parte dos aviões não são pressurizados. Quando é pressurizado, tranquilo. Mas quando não é, você sente um pouco de cansaço, você cansa mais, a insolação é maior. É como se você tivesse passado o dia todo na praia. Quando você chega em casa não está cansado,
É um voo de avião. Bota um fumê no vidro para diminuir Não, essa. por que piloto usa óculos escuros? Para esconder a cara de sono. Mas, bem, Não? não. Eu Piloto pensei que era no usa sol batendo. Não, tudo bem, por conta do sol, mas a grande maioria tá com sono ali, pô, tá chegando do voo com aqueles óculos ali escurão, é para esconder a Mas, cara vê, de sono. um voo, assim, sem pressurização, ele voa, assim, no máximo quantos pés, mais ou menos? 10 mil pés. Que 10 mil. equivale a. Porque a gente não calcula em cima de metros, é tudo pés. É, Dá 3.300 metros de altura. mais ou menos Acima 3.300 metros. disso, acima disso, você consegue voar. Quem é piloto, já bem acostumado, consegue voar um pouco mais acima disso, mas não muito. Mas o piloto, mas quem tá do lado, né? É, Os passageiros não não vão aguenta, aguentar. não aguenta. É, Muita gente no voo do avião executivo, o pessoal dorme. Porque assim, se existe uma diminuição do oxigênio, no sangue, no oxigênio, de oxigenação no sangue, você começa a ficar um pouco meio lerdo, meio lento, então você para de subir, para não ficar meio lerdo. Então, se é. você bebeu, o álcool não diminui no sangue. Então tem aquela compensação. Se você tem uma porcentagem de oxigênio aqui no solo, o álcool está aqui. Aí quando você começa a subir, o oxigênio diminui. Então, teoricamente, o álcool aumenta. Então, se o cara está meio embriagado no voo, no solo, se ele decolar, ele vai ter um coma alcoólico. Ele pode apagar e não voltar mais. Então, e também tem aquela questão dos gases, né? Que você fica soltando mais Muito, gases no. muito, bastante, bastante. Bends e choques que tem. A junta da mão, do cotovelo, do joelho, fica dolorido, fica borbulhando por dentro. Quem voa constantemente, o piloto, né? Sente tem essas experiências com mais clareza, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Você está com um avião pressurizado que você está voando a 20 mil pés. 20 mil pés é fora do avião, mas a altitude dentro é como se fosse 6 mil pés. É uma compensação. 20 mil pés é lá fora. É. 6 mil pés é dentro do avião. Porque o avião é como se. O avião pressurizado é como se fosse um cilindro de oxigênio. Você já viu o cilindro? Ele é pressurizado dentro. É chamado vaso de pressão. Então, o avião é como se fosse um vaso fechado que ele mantém aquela pressão interna, para não ficar igual com a pressão externa. Então, o avião consegue subir mais. Tá entendendo? Por exemplo, vou dar um exemplo. O Boeing 737 da Gol, ele vai estar a 40 mil pés lá fora, mas dentro do avião está a 10 mil pés. 10 mil pés é suficiente para as pessoas sobreviverem. É a sensação que tem dentro, né? De 10 mil pés. Exatamente. E por que quando o avião despressuriza, ele tem que descer? Porque a despressurização é quando aquela pressão na cabine dos passageiros cai e ela vai para 40 mil pés, ela sobe para 40 mil pés. E ninguém consegue sobreviver, nem o piloto. É na hora que cai máscara. E tem que descer urgentemente para voltar ao que o corpo tolera, né? Aos 10 mil. Que é 10 mil pés. Então, assim, isso em questão de 2, 3 minutos, o cara desce de 40 mil para. Agora é uma descida, entendeu? As pessoas às vezes nem sentem aquela descida, porque quando dá uma despressurização, em poucos segundos a pessoa está embriagada, sonolenta. Aí bota a máscara, fica por ali. Daqui a pouco, quando ela retorna ao normal dela, ela já vê que está abaixo já. Porque, assim, a máscara de oxigênio do piloto, ela é presa, é uma borracha presa, ela prende na sua cabeça. Entendeu? Ela cai, você rapidamente coloca, ela fica presa na cabeça. Você pode fazer o que for, ela não cai. E o piloto, ele respira 100% de oxigênio, o passageiro é 50%. Por quê? Porque se o passageiro que não está acostumado a máscara de oxigênio a 100%, ele desmaia também, ele não aguenta, é muito oxigênio para ele. E o piloto já está acostumado com isso. Uma coisa que eu acho muito interessante é a questão de velocidade do voo, porque não é uma coisa exata, né, precisa, né? Não indica, por exemplo, eu estou a 900 km por hora. E isso é a velocidade em relação ao solo, tem isso, né? E é a velocidade natural, porque é de acordo com a pressão. Não sei não exatamente, mas vai variando essa velocidade. Vai variando, é de acordo com a pressão. E a pressão, a variação dela é grande na vertical. Quanto maior você sobe, menor a pressão do ar. Sim. Então, menor atrito.
É como se você tivesse menos vento. Não tem aquele vento relativo, quando você corre, não tem um ventinho batendo. Ali é chamado vento relativo, que você cria. A 10 mil pés, o vento relativo, se você correr a 10 mil pés, é menor. Então, o avião ele tem que subir para ganhar mais velocidade. Você entendeu? Aí a velocidade que está dizendo lá nos equipamentos é uma coisa muito louca, né? Porque essa mesma velocidade pode estar dando em outro avião que está mais abaixo, né? Só que um está indo mais rápido que o outro. O próprio instrumento do avião, ele corrige essa velocidade. Ele corrige automaticamente, né? Corrige. Existe um sistema de compensação para você saber a velocidade real. Tanto é que no GPS você vê, é a mais correta possível. Se eu estou com um celular e esse celular mede a velocidade, por exemplo, esse meu celular, se eu estou no avião a tantos pés e esse mesmo avião andando com a mesma velocidade, a mesma potência a tantos pés abaixo, vai estar em velocidades diferentes, né? E dizendo que é a mesma velocidade. Isso é muito, com a mesma potência, com a mesma potência lá em cima, com a mesma potência você vai andar mais rápido, vai andar mais veloz, porque a pressão é menor. Então aquele vento de impacto é menor no avião. Então é por isso que todo avião tem que subir para consumir menos combustível, para ele andar mais rápido.